Havendo um número legal, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Declaro abertos os trabalhos da primeira sessão extraordinária do primeiro ano da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Soledade de Minas. Boa noite, senhores vereadores, ouvintes da UFM, internautas e plateia aqui presente. Iniciaremos os trabalhos dessa edilidade com a leitura do veto número 01/2025 do projeto de lei número 20/2024, matéria pela qual essa sessão extraordinária fora convocada. Solicito e pergunto aos nobres colegas se há necessidade da leitura do veto novamente. Eu acho que sim, senhor presidente. Por favor. Então, eu peço à nossa secretária que faça a leitura do veto. Veto número 1/2025 do projeto de lei número 20/2024. Após a análise da emenda que foi apresentada pelo Poder Legislativo no projeto de lei número 20/2024, de iniciativa do Poder Executivo, que orça a receita e fixa a despesa do município de Soledade de Minas para o exercício de 2025 e dá outras providências, apresento veto parcial, abrangendo o texto integral da emenda número 05/2024, apresentada pelo Poder Legislativo, em especial aos artigos 1º, 2º e 3º, descritos na citada emenda número 05/2024, nos termos dos artigos 53, parágrafo 1º e 2º e 70, inciso 4º da Lei Orgânica do Município, pelos motivos que passamos a expor. Preliminarmente, manifesta sobre a tempestividade do presente veto, visto que o município recebeu, na data de 26 de dezembro de 2024, o projeto de lei, acrescido da referida emenda, por hora combatida, e considerando que o artigo 53, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, prevê que os prazos são contados em dias úteis, com exclusão do dia do início, sábados, domingos, e ainda pelo fato da ocorrência de suspensão do expediente no dia 31 de dezembro de 2024 e feriado no dia 1º de janeiro de 2025, Réveillon, que o referido prazo e propositura do presente veto é tempestivo. Razões e justificativas do veto. Em que pese a louvável iniciativa, porém, apresento veto parcial, abrangendo o texto integral da emenda número 05/2024, apresentada pelo Poder Legislativo, em especial aos artigos 1º, 2º e 3º, descritos na citada emenda número 05/2024, nos termos dos artigos 53, parágrafo 1º e 2º e 70, inciso 4º da Lei Orgânica do Município. Em razão dessa sofrer de vício de iniciativa e inconstitucionalidade, sendo, portanto, inconstitucional pelas razões a seguir expostas. O fato é que a emenda número 05/2024 ao projeto de lei em comento apresenta inconstitucionalidade e contraria ao artigo 33, a linha A da Lei Federal número 4.320/64. Vislumbra-se que a emenda número 05/2024, em seu artigo 1º, objetiva reduzir a previsão da dotação orçamentária
para a atividade, manutenção, atividades dos serviços culturais e festas tradicionais. Código Funcional 13.392, 0473-2043. Unidade, Departamento Municipal de Turismo, Difusão Cultural. D. R$ 1.780.000 para R$ 900.000. Enquanto, no artigo 2º da citada emenda número 05/2024, houve a proposta de aumento da dotação prevista para a manutenção de serviços de conservação de estradas vicinais e equipamentos rodoviários, Código Funcional 26.782.07.10.2063. Unidade, Departamento Municipal de Serviço Rural, Transporte Rodoviário, Estradas Vicinais. D. R$ 1.600.000 para R$ 2.480.000. Sendo que no artigo 3º previu: esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Ora, isso não procede a acontecer. Destaca-se que a Lei Federal número 4.320/64, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, veda esse tipo de emenda. Se não, vejamos. Artigo 33. Não se admitirão emendas ao projeto de lei de orçamento que visem a: letra A, alterar a dotação solicitada para despesa de custeio, salvo quando provada neste ponto a inexatidão da proposta. Portanto, a lei federal que norteia a elaboração, controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal de órgãos públicos deste país, prevê que é inadmissível emendas ao projeto de lei orçamentário que vise alterar a dotação solicitada para a despesa de custeio. Acresce ainda que o vício em análise cria um novel jurídico e interfere taxativamente na execução dos serviços municipais e no orçamento do município. É notória a existência de vínculo de vício, de inconstitucionalidade e ilegalidade. Destaca-se que a previsão orçamentária proposta no projeto de lei número 20/2024, de 30 de setembro de 2024, quanto à dotação orçamentária para atividade, manutenção, atividades dos serviços culturais e festas tradicionais, foi elaborada objetivando que para o ano de 2025 haja um maior incentivo e valoração às atividades e serviços culturais e festas tradicionais, como forma de buscar o desenvolvimento do município a nível municipal e regional, com destaque o artesanato manual, Taboa, Dia Mundial da Criatividade e outros. E com referência à previsão de dotação para a manutenção de serviços de conservação de estradas vicinais e equipamentos rodoviários, tem-se a expectativa de um menor gastos com a manutenção das estradas vicinais, visto o alto investimento do município realizados nos últimos anos em calçamentos de pontos críticos de estradas rurais. Salienta-se que, para a confecção da emenda número 05/2024, por hora combatida, a Câmara Municipal e ou Comissão de Finanças, Orçamentária e Fiscalização Financeira não solicitou informações prévias do município, indagando qual seria a motivação de cada previsão orçamentária que teve proposta de alteração, através da citada emenda. Isto posto, enfatiza que o Poder Executivo não fora ouvido previamente. Poder Executivo este
que é o autor da proposta do orçamento, conforme lhe é incumbido a lei, onde também é quem planeja e executa o orçamento, por ser o município o detentor dos serviços locais. Em outro norte, ainda ventila que a emenda foi realizada apenas colocando o código funcional. Não houve a adequação da dotação, sendo que esta alteração indevida poderá causar impactos no orçamento. Na proposta de emenda, não houve a realocação das dotações, referente à unidade de Departamento Municipal de Serviços Rurais, permanecendo estas como estavam anteriormente, impactando na soma final que teve aumento. Também não houve realocação das dotações, referente à unidade Departamento Municipal de Turismo, permanecendo estas como estavam anteriormente, impactando na soma final que teve déficit, restando estas erradas e incompatíveis. Portanto, o projeto de lei em questão viola frontalmente matéria de competência do chefe do Poder Executivo e fere o que dispõe a Lei Federal número 4.320/64, pois adentra na organização e funcionamento dos serviços da administração municipal. Ante a existência do princípio da separação dos poderes, encartado no artigo 2º da Constituição Federal de 1988, o Poder Legislativo, ao adentrar na competência do chefe do Executivo, afronta não só o dispositivo já elencado, como também um dos basilares princípios constitucionais que fundamentam o Estado democrático do direito. Por fim, motivado pelos apontamentos acima alinhados, que faz necessário o acolhimento do veto, vez que, em assim sendo, estar-se-á legislando sobre a égide da inconstitucionalidade e ilegalidade, em razão de padecer de vício de ilegalidade e inconstitucionalidade, razão pela qual apresento veto parcial, abrangendo o texto integral da emenda número 05/2024, apresentada pelo Poder Legislativo, em especial aos artigos 1º, 2º e 3º, descritos na citada emenda número 05/2024, nos termos dos artigos 53, parágrafo 1º e 2º, e 70, inciso 4º da Lei Orgânica do Município. Desse modo, excelente presidente, ao encaminhar o presente veto parcial, abrangendo o texto integral da emenda número 05/2024, apresentada pelo Poder Legislativo, em especial aos artigos 1º, 2º e 3º, descritos na citada emenda número 05/2024, nos termos dos artigos 53, parágrafos 1º e 2º, e 70, inciso 4º da Lei Orgânica do Município, ao fim, sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência e seus ilustres pares o meu reconhecimento pela colaboração que a administração tem recebido dessa egrégia Câmara no avanço do processo de transformação deste município. Soledade de Minas, 2 de janeiro de 2025, Lúcio Antônio Alves, prefeito municipal. Partiremos agora para a leitura do parecer elaborado pela comissão especial formada na primeira sessão ordinária, conforme disciplinado no artigo 292 do Regimento Interno. Peço a leitura para a secretária. Parecer jurídico. Ementa. Comissão especial formada com base no artigo 162 do Regimento Interno para expedição de relatório sobre o veto número 01/2025 de lei número 20/2024. Relatório.
Trata-se de parecer jurídico exigido em decorrência do procedimento previsto no artigo 292 do Regime Interno da Câmara Municipal de Soledade de Minas, visto que, no dia 2 de janeiro de 2025, o prefeito municipal apresentou o veto parcial número 01/2025, a emenda de número 05/2024, proposta pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, a qual fora aprovada por unanimidade no dia 12 de dezembro de 2024. É o relatório. Passa-se à fundamentação. Fundamentação. Nas razões e justificativas do veto, é alegado vício de iniciativa e, portanto, inconstitucionalidade. Tal argumento não merece prevalecer, visto que o projeto de lei número 20/2024 fora iniciado pelo prefeito municipal, conforme preconiza o artigo 84, inciso 23 da Constituição Federal, que possui a seguinte redação. Artigo 84. Compete privativamente ao Presidente da República. Enviar ao Congresso Nacional o Plano Plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição. Dessa forma, em decorrência do princípio da simetria, aplica-se o disposto ao chefe do Poder Executivo Municipal, o que fora devidamente observado no caso. Aponta-se ainda a legitimidade do Poder Legislativo, conferida pela Constituição Federal, no artigo 63, inciso 1º, que possui o seguinte corpo. Artigo 63. Não será admitido aumento da despesa prevista. Inciso 1º. Dos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no artigo 166, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Destarte, a própria Magna Carta permite tais modificações em projetos de leis orçamentárias, desde que obedecidos os demais parâmetros constitucionais e legais. Aduz ainda o referido veto que a Lei 4.320/64, em seu artigo 33, a linha A, proíbe a alteração realizada pela emenda desta Casa, alegando que a modificação alterou a dotação solicitada para despesa de custeio. O argumento é válido, visto que há, no QDD do Departamento, previsão de dotação para despesa de custeio. Artigo 12, parágrafo 1º. Classificam-se como despesas de custeio as dotações para dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender à obra de conservação e adaptação de bens imóveis. Assim, as referidas despesas abaixo amoldam-se à classificação acima mencionada, como sugere o demonstrativo abaixo. Despesas de custeio. 1. Pessoal civil. 2. Pessoal militar. 3. Material de consumo. 4. Serviços de terceiro. 5. Encargos diversos. Dessa forma, houve erro, quando do momento de realocação dos recursos pretendidos pelos nobres edis, na confecção da emenda de número 5, o que passa a ser demonstrado. O artigo 1º da emenda dispõe. Artigo 1º. A dotação orçamentária para a manutenção das atividades dos serviços culturais e festas tradicionais, Código Funcional 13.392.0473.2.043, Unidade Departamento Municipal de Turismo, Difusão Cultural, é reduzida de R$ 1.780.000 para R$ 900.000. Enquanto o artigo 2º preconiza. Artigo 2º.
o montante de R$ 880 mil, resultante da redução prevista no artigo 1º, é acrescido à dotação para manutenção, serviços de conservação de estradas vicinais e equipamentos rodoviários. Código Funcional 26.782.0710.2.063. Unidade: Departamento Municipal de Serviço Rural, Transporte Rodoviário, Estradas Vicinais, aumentando-a de R$ 1.600.000 para R$ 2.480.000. Verifica-se, portanto, que, no momento da realocação dos recursos, não fora realizada a devida alteração no quadro de detalhamento da despesa como um todo, ou seja, retirou-se o valor de R$ 880 mil de Código Funcional 13.392.0473.2.043, quando era para ser igualmente reduzido esse valor do Código 26, Turismo, abrangendo todo o departamento do órgão e não apenas uma das dotações. O mesmo ocorreu quando da soma do montante de R$ 880 mil ao Código Funcional 26.782.0710.2.063, quando era para ser igualmente somada tal valor ao total do órgão de Departamento Municipal de Serviço Rural. Assim, houve uma distorção dos reais valores previstos para departamentos em questão. Conclusão. Ante todo o exposto, diante dos elementos trazidos, conclui-se pelo afastamento da alegação de inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, haja vista que o projeto de lei foi devidamente apresentado pelo prefeito municipal, e considerando que a emenda a projetos de lei orçamentários é direito de todos os parlamentares. Pelo reconhecimento da alegação de ilegalidade no tocante no artigo 33, a linha A, da Lei 4.320/64, já que as referidas modificações ministradas pela Câmara Municipal desconsideraram as despesas de custeio. Dessa forma, na parte que versa sobre as modificações produzidas pela emenda, quanto à realocação dos recursos, não há outra opção a não ser aquela que reconhece a impropriedade da mudança, ao desconsiderar o departamento como todo e realizar as devidas adaptações. Assim, a conclusão e orientações finais são no sentido de aprovarem o veto parcial exarado pelo prefeito municipal, com a consequente retirada da emenda ao projeto de lei. Brian Fraga de Oliveira Ambrósio, assessor jurídico. Marcelo Munhoz Ferreira de Souza, presidente da comissão. Lindomar Arantes de Carvalho, membro da comissão. Guilherme Aparecido da Veiga, membro da comissão. Iniciaremos agora discussão e votação a respeito do veto número 01/2025 do projeto de lei número 20/2024, as quais serão feitas em único turno, nos moldes do artigo 293 do Regimento Interno. Esclareço ainda que, para que haja rejeição do veto, ou o quórum regimental é de maioria absoluta, conforme o artigo 273, 2 do Regimento Interno. Em discussão, o veto número 01/2025 do projeto de lei número 20/2024. Senhor presidente, uma questão de ordem. Se tratar de um projeto de orçamento, e hoje a contadora da Câmara está presente, eu gostaria que Vossa Excelência convidasse ela
para vir à tribuna e fazer uma explanação desse projeto, porque 3 vereadores estão nesta casa, né, que foram recém-chegados, né, e seria importante uma colocação dela, por favor. Sim, eu convido a contadora nossa da Cabres aqui, que faça uma explanação para todos os vereadores. Obrigado, Carol. Tá. Boa noite, senhor presidente, boa noite, os vereadores. Quando essa emenda ela foi apresentada para mim, eu já tinha apontado algumas falhas nela. Até então, eu só soube do conhecimento dela que ela foi votada quando me passaram novamente para estar passando para o contador do executivo. O que acontece? Eu vou falar mais na parte técnica aqui, e eu também gostaria de apontar algumas situações na parte da justificativa. Tá? A informação que foi pedida lá, que se fosse retirado de uma secretaria e colocado na outra, ela foi informada no Código Funcional. O Código Funcional é nada mais do que um título ali para poder simplificar a divisão do departamento. Ela não foi feita diretamente na dotação, o que seria o correto. Quando é feito ali pelo título, como se fosse um título, né, de divisão, ela como se fosse um somatório e ela seria ali subdividida em algumas dotações. O correto seria ter ajustado dentro daquelas dotações. Não seria só o ajustamento ali, né, porque a LOA ela é dividida em anexos. Então, não seria simplesmente tirar de uma e colocar na outra. Ela causa impacto em todo o orçamento do município, né, porque são vários anexos, teria que ter feito alteração em todos os anexos. Ela causa alteração no somatório das dotações, né, no final da secretaria lá, ela tem um somatório da unidade funcional e tem um somatório total do órgão ali, que seriam as secretarias. Não foi feita a alteração da soma total, né, tanto da que reduziu quanto da que teve o acréscimo. Eu apontaria até mais um erro, né, porque a difusão cultural ela não faz parte da manutenção dos serviços culturais. Né, a difusão cultural ainda está até em outro valor, o valor da dotação lá, difusão cultural está 1.880.000, não é 1.780.000, então já seria mais um erro nessa situação. Em questão da justificativa, foi apresentado lá que foi feita alteração em conformidade, estava conforme com a LDO, com a PPA. Eu também ali não concordaria tanto em só citar. Eu solicitaria uma demonstração que realmente estava compatível, porque a gente mexer num orçamento elaborado pelo Executivo ele é muito complicado, né? Porque a gente não sabe a real programação do município, né? Tanto que eu vou bater na tecla, eu já falei isso 2 vezes, eu vou insistir na terceira, que seja implantado aqui em Soledade o orçamento participativo, né? Depois que o orçamento chega pronto aqui para a gente mexer, já é uma coisa mais delicada, se a gente não tiver alguém do executivo aqui dentro, para explicar qual a necessidade de estar tal valor ali, apresentar o planejamento. Então, eu insisto mais uma vez na questão do planejamento participativo, que possa ser feito isso antes de apresentar a LOA, né? Então, a minha explicação é essa. Não foram realocados ali adequadamente nas dotações. Elas foram colocadas em unidades funcionais e chegar lá isso para a prefeitura, não tem nem o que fazer, né? Podia até ser discutido, mas não tem o que fazer, porque mexe no orçamento todo. Ainda sem contar que foi ali mais no final do ano, a gente está atrasado por conta disso, né? Enquanto não fizer aprovação ou não desse veto, a gente está com o orçamento parado de 2025. Então, não sei se eu fui clara, se alguém quer fazer alguma pergunta, se ficou alguma dúvida. É só a questão da alocação mesmo das dotações que não foram feitas. Ela foi informada simplesmente no Código Funcional, que seria um título dividido ali as secretarias, mas não foi feita a divisão das dotações. Certo? Vereador Reinaldo, esclareceu bem as dúvidas? Algum vereador quer fazer alguma pergunta?
Carol, muito obrigado pela explanação da senhora. Algum vereador quer fazer uso da palavra para fazer a discussão do veto? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Reinaldo dos Santos. Senhor presidente, muito boa noite, nobres colegas, todos que nos assistem nessa noite. E o que causa assim uma tristeza em nós, senhor presidente, é que todos os projetos orçamentários desta casa foram feitos audiência pública. O senhor testemunha, mais 6 vereadores testemunham. E não apareceu ninguém nos projetos, onde foram discutidos os projetos. Não apareceu o prefeito, vice-prefeita, o contador do executivo, nem a assessoria jurídica, não veio nada, né? Então, só para fazer uma correção, para quando houver agora, para esse ano, os projetos orçamentários, que eles apareçam aqui, que dê as caras, para ser discutido. É muito importante a participação, tanto executivo quanto legislativo. É o projeto, é o participativo que a contadora está relatando nesta noite. Muito obrigado, senhor presidente. Sim, vereador, concordo com o senhor. É por isso que eu virei presidente dessa casa, para fazer o alinhamento da casa legislativa com o executivo. Tentar essa harmonia nossa com o executivo. Então, vamos trabalhar dessa forma que a audiência pública estará a maioria do executivo presente, sim. Assim, tentaremos trabalhar dessa forma. Algum vereador quer fazer mais uso da palavra? Então, vamos à votação do veto. Aqueles que forem a favor do que o veto seja mantido, permaneça como estão. Então, veto número 01/2020/2025 do projeto de lei número 20/2024 foi mantido pelo quórum regimental, assim sendo, nos termos do artigo 293, inciso 5º, a manutenção do veto será comunicado ao prefeito municipal. Para encerrarmos essa sessão extraordinária, gostaria de agradecer a presença dos nobres edis, bem como a presença do público também, e dos ouvintes da 9FM, e também dos seguidores da grande rede. E aproveito ainda a oportunidade para parabenizar a nossa secretária da Câmara Municipal, Suelen Maciel, por seu aniversário. Que Deus te dê muitos anos de vida, bastante saúde e bastante saúde. Não havendo mais nada a tratar, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos.